Sejam bem-vindos ao canal Games Insiders. Nesse vídeo, vamos conhecer a jornada perturbadora e épica de Isaac Clarke, um dos personagens mais sofridos de todos os tempos, e junto com ele vem a história de Dead Space, uma franquia sensacional que eu particularmente admiro muito e por isso resolvi trazer esse vídeo para vocês. Se você jogou o 1, o 2 e o 3, relembre aqui comigo, vamos falar de cada detalhe e no final desse vídeo tem algumas considerações, algumas palavras muito sinceras sobre Dead Space e talvez você até concorde comigo. Então, desafio você a ficar até o final desse vídeo, principalmente se você for fã da franquia. Peraí. Mais uma vez tenho que falar dos spoilers. Nenhum desses jogos tem menos de 10 anos de existência. Então, vamos lá. USG Ishimura. Ano 2508. Os recursos naturais do planeta foram exauridos há séculos, e a salvação da humanidade depende de naves mineradoras colossais, capazes de destruir planetas inteiros em busca de minerais. Essas máquinas gigantescas, chamadas de Planet Crackers, são os últimos suspiros da civilização humana, e entre estas naves, nenhuma é tão perfeita para esta tarefa quanto a USG Ishimura. Uma relíquia espacial colossal, a Ishimura foi a primeira de sua classe, e um grande orgulho da engenharia humana. Esta gigantesca estrutura labiríntica de aço é praticamente uma cidade flutuante, e agora ela está em silêncio, mas não completamente. De lá vem o sinal que percorre o vazio interestelar. Em uma de suas missões no sistema ID-7, a Ishimura envia um último pedido: socorro. Então, é aqui que entra em cena a nave Kellion, enviada para investigar e ao mesmo tempo socorrer. E a bordo dela estão Zack Hammond, o chefe de segurança da missão, Kendra Daniels, especialista em sistemas, uma mulher muito inteligente e com um papel crucial nessa história. Dois pilotos, Chen e Johnson. E finalmente Isaac Clarke, nosso protagonista, um engenheiro calado, focado e pessoalmente motivado. Sua namorada, Nicole Brennan, fazia parte da tripulação da Ishimura. Isaac não está lá apenas para consertar uma nave, ele também está atrás de Nicole e precisa saber o que aconteceu com ela. Ao chegarem até o local, tudo parece errado. A Ishimura flutua em silêncio. Nenhum contato, nenhum movimento, nenhum sinal de vida. A missão era simples: resgate e reparo. Mas o que encontraram foi apenas morte. O primeiro contato. A aproximação a Ishimura já é tensa. A nave está às escuras, sem resposta, sem movimento. Aquela cena clássica de tem algo errado. E ainda por cima, um pouso forçado danifica a nave Kellion. Ao embarcar na Ishimura, eles encontram corredores vazios, sangue nas paredes e luzes piscando. De repente, eles atacam. Necromorphs. Criaturas deformadas feitas de carne humana reanimada despedaçam os pilotos. Isaac se separa dos outros. Sem armas militares, encontra sua primeira arma, o icônico Plasma Cutter, uma ferramenta de mineração adaptada. Simples, mas mortal na mão de quem sabe usar. A partir daí, Dead Space deixa claro uma única verdade: não se deve atirar na cabeça, pois eles não são zumbis. Em uma frase na parede rabiscada com sangue que diz: corte seus membros. Um lembrete deixado por alguém desconhecido, mas que com certeza deu a vida em troca de deixar um aviso. Isaac tenta restaurar os sistemas da nave enquanto a infecção se espalha. A cada corredor, mais corpos, mais monstros, mais registros de desespero humano. O terror que aquela tripulação passou foi inimaginável. Ele descobre que o pesadelo começou após o resgate de um artefato alienígena de ID-7, o Red Marker. A tripulação ficou obcecada, alucinações começaram, suicídios, assassinatos e canibalismo. E se já não bastasse todas essas atrocidades, os mortos começaram a voltar. O Red Marker é uma réplica humana feita de um artefato alienígena original, o Black Marker. Criado pela EarthGov, foi enterrado propositalmente em ID-7 para estudos secretos. Ao ser desenterrado, liberou ondas eletromagnéticas que afetaram cérebros humanos, provocando visões, loucura e transformando células mortas em necrorphs. Essa tecnologia seria a chave da energia infinita, mas se revelou ser uma arma biológica consciente e mortal. Os monstros. Durante a jornada, Isaac enfrenta uma variedade crescente de horrores, monstros que nenhum humano ousaria em sonhar. Dentre eles estão Slasher, os mais comuns, humanos com lâminas de osso nos braços, rápidos e agressivos.
Leaper. Criatura com uma cauda que lembra de um escorpião. Ele é muito ágil e sua cauda muito afiada. Lurker. Eles são bebês infectados, com tentáculos que disparam projéteis. Pregnant. Criaturas que carregam pequenos necrophs dentro de si. Atirar no abdômen libera os filhotes, os swarms, que são pequenos parasitas que se fundem em corpos. Infector. Com asas finas, muito ágil, ele é o vetor da infecção. Um único toque e um cadáver pode se transformar. Guardian. Fundido às paredes, grita e libera tentáculos mortais. Divider. Corpos longilíneos que se separam em pequenos parasitas, dificultando o combate e multiplicando a ameaça. Brute. Monstruosidade de força bruta, gigantes blindados, duro de matar. Hunter. O Necroph regenerador indestrutível, uma abominação que não morre, apenas retarda, criado em laboratório pela loucura humana. Regenerator. A evolução do Hunter. Isaac o encontra, e sua única chance é fugir ou congelá-lo. Drag Tentacle. O tentáculo que arrasta Isaac. Leviatã. Criatura gigante que habita a baía de carga. Slug. O tentáculo no casco da nave. Hive Mind. O cérebro por trás da infecção. Cada monstro tem um ponto fraco anatômico. O jogo revolucionou o gênero ao forçar o jogador a desmembrar, não apenas atirar no corpo, tornando Dead Space um ícone entre os jogos de horror. Armas e ferramentas. Isaac, sendo um engenheiro, ele não utiliza armas militares. Ele improvisa ferramentas de corte, impacto, perfuração, explosivas e até mesmo do próprio ar. O que para mim é um enorme diferencial da franquia de Dead Space, que você consegue notar a engenhosidade em toda a sua glória. Entre suas armas principais da franquia estão o Plasma Cutter, uma ferramenta /arma tão lendária de Dead Space que caberia um vídeo aqui só pra ela. Mas como temos muita história pra contar e você vai ver bastante ela por aqui, vamos resumir. O Plasma Cutter fornece um fluxo ou pulso de raio de plasma ionizado quando dispara. Ele é capaz de disparar raios verticalmente e horizontalmente. O Plasma Cutter é muito preciso, utilizando 3 ponteiros laser azuis, para indicar o plano de corte desejado. Line Gun. O Line Gun é um fatiador de feixe largo semelhante ao Plasma Cutter, que também pode disparar armadilhas a laser ou minas temporizadas. Pulse Rifle. Metralhadora com granada. É a primeira arma de verdade a aparecer em toda a série. Flamethrower. Mais uma ferramenta, e as chamas dele são ideais para swarms. Riper. Projetado para cortar e fatiar rochas sólidas, o Riper é uma ferramenta extremamente perigosa, com uma serra circular de incríveis 17.000 RPM. Force Gun. O acelerador de gravitons portátil. É um dispositivo propulsor cinético de curto alcance. Sua função em operações de mineração é fornecer potência de detonação superior à das cargas explosivas convencionais. Contact Beam. É uma ferramenta de engenharia pesada, projetada para triturar e amolecer minerais duros e brutos em pedaços menores. Com essa informação, você pode deduzir o que ele faz com o Necro. Todas podem ser melhoradas em bancadas de upgrade, usando Power Nodes. Falar dessas armas é muito importante, pois elas nos acompanham nessa jornada claustrofóbica de horror, e elas são uma das partes cruciais da sobrevivência de Isaac. Nicole Brennan. A jornada de Isaac é permeada por aparições de Nicole, sua namorada. Ela aparece viva, ajuda Isaac em momento-chave, mas há algo estranho. Ela surge e desaparece sem lógica. Sua voz sussurra coisas incoerentes. Ao fim, Isaac descobre a trágica verdade. Nicole se suicidou com uma seringa, logo após o surto na enfermaria. A entre aspas Nicole que Isaac vê o tempo todo é uma alucinação induzida pelo Marker. Então a ficha cai. Nicole está morta. Você nunca falou com ela. O Marker está falando com você. Durante a missão, Isaac é perseguido pelo Hunter, um necromorph regenerativo criado pelo cientista maluco, Dr. Kelos Messer, um unitologista que vê a infecção como uma transcendência humana. Kelos usa Isaac como cobaia, aprisiona tripulantes vivos para serem infectados e fala frases como "A carne é fraca, Isaac, mas o propósito é eterno", reforçando seu fanatismo explícito. Kendra e Hammond.
A tensão entre Kendra e Hammond cresce. Hammond morre tentando recuperar o controle da nave. Kendra revela ser agente da EarthGov, enviada para recuperar o marker. Ela engana Isaac o tempo todo. No fim, Kendra usa o marker para acalmar a infecção, mas é morta pela verdadeira ameaça, o Hive Mind. Isaac. Hive Mind e a última gravação. Isaac enfrenta a criatura colossal em Idea 7, uma luta desesperada em uma plataforma instável contra tentáculos e bocas múltiplas. Após a destruição do Hive Mind, Isaac escapa sozinho. Na nave de fuga, ele assiste ao vídeo final de Nicole, agora completo. A verdade vem à tona. Você não pode se salvar, Isaac. Ele se vira e Nicole aparece, monstruosa, alucinógena, aos gritos. E uma curiosidade que esteve presente em toda a jornada de Isaac é o nome dos capítulos. Juntos, eles formam Nicole is Dead. Dead Space termina entregando uma mensagem que o terror não é só externo, ele é psicológico também. Isaac sobreviveu, mas algo dentro dele não. O marker o transformou para sempre, e os sussurros jamais irão desaparecer. Três anos se passaram desde o pesadelo em Shimura. Ano 2511. Isaac desperta em uma cela psiquiátrica na Titan Station, uma instalação civil comercial na órbita de Saturno, um dos maiores complexos espaciais já construídos, situados sobre os restos da lua Titã. Mas ele não acorda em paz. Ele acorda algemado, sedado e confuso. Seus olhos denunciam o trauma. 3 anos de silêncio desde Idea 7, e dentro dele, as vozes continuam. Os sinais do marker ainda vivem em sua mente. Mas como Isaac chegou até ali? Após o resgate da nave Kellion, onde ele havia escapado, Isaac é resgatado pelas forças da EarthGov. Ele é imediatamente detido como prioridade científica por ser o único sobrevivente com conhecimento direto do marker, sendo valioso para pesquisas e horas de interrogatório são feitas com ele diariamente. Isaac é levado para a Estação Espacial Sproul, uma colônia mineradora instalada em um dos fragmentos de Titã. Durante todo o tempo que ele passou detido, cientistas da EarthGov, liderados por Hans Tiedemann, e com a ajuda de um unitologista infiltrado, Franco DeLeo, extraem memórias de Isaac sobre o marker original de Idea 7. Com base nas suas memórias inconscientes, a EarthGov constrói um marker artificial, o Site-12 Marker, que também começa a causar mais surtos necromorphs e mais instabilidade psíquica. Ele é libertado, mas Isaac assiste horrorizado quando Franco é brutalmente assassinado por um necromorph, bem diante dos seus olhos. Então é aí que vemos a primeira aparição dos necromorphs em Dead Space 2. E desta vez, Isaac está no meio do surto desde o primeiro segundo. A Titan Station é tomada pela infecção. O caos começa. Isaac foge desesperadamente, sem traje, desarmado e ainda por cima, amarrado em uma camisa de forças, usando apenas a interface de rig implantada em sua coluna, sua única fonte de vida e informações. A interface foi mantida desde os eventos do primeiro jogo, mas agora ela está danificada, e sua mente também. A verdade vem à tona. Isaac é contatado por duas vozes, Dana, uma suposta sobrevivente unitologista que diz querer ajudá-lo, e Nolan Strauss, um cientista louco também sobrevivente da instalação. Ambos afirmam que ele carrega dentro de sua mente os códigos do marker, transmitidos durante sua exposição ao artefato de Idea 7. O governo, através da corporação EarthGov, tentou criar um marker artificial, usando esses dados. O resultado, o surto que agora consome a estação. Isaac então começa a ser atormentado por visões intensas de Nicole Brennan, que agora o assombra como uma identidade violenta e cruel, uma projeção mental causada pelo marker. Ela o acusa, grita com ele, diz que ele deveria estar morto. Ela é o reflexo do trauma de Isaac, um fantasma implantado no núcleo de sua alma pelo marker. Isaac recupera seu traje em uma das salas médicas de segurança, o Advanced Suit. A icônica armadura metálica de placas articuladas, reforçada e equipada com monitoramento completo de integridade, oxigênio e inventário. Essa versão é mais avançada do que do primeiro jogo, com upgrades modulares. E outros trajes no jogo também estão disponíveis. Cada traje não apenas muda visualmente, mas também oferece melhorias na armadura, capacidade de inventário e resistência. Isaac se torna um soldado. Ele começa a montar seu arsenal novamente, mas agora o combate é mais brutal, rápido e intenso. O desmembramento estratégico continua sendo a regra principal para derrotar os necromorphs.
e as armas são extensões do conhecimento da engenharia de Isaac. Cada arma possui modos secundários, e aqui em Dead Space 2 também podem ser aprimoradas nas bancadas. E aqui temos algumas novidades, como o Detonator. É uma arma que dispara minas lasers, que se fixam em qualquer superfície plana, seja piso, parede ou teto. Se os sensores de lasers forem interrompidos, as minas detonarão violentamente. Seeker Rifle. Um dispositivo de controle de distúrbios, projetado para precisão a longa distância. Ele tem um impacto poderoso, mas é lento para recarregar. O disparo alternativo serve para aumentar o zoom com a mira e causar dano ainda maior. Javelin Gun. A arma que utiliza dardos para trabalhos de pesquisa de penetração. Esses dardos perfuram e empalam os inimigos. O uso do disparo alternativo ativa um choque elétrico a partir do último dardo disparado. Os horrores de Titan Station. Dead Space 2 apresenta uma nova geração de necromorphs, mais rápidos, mais agressivos e o mais assustador, mais humanos. Isaac se vê diante de inimigos como The Pack, crianças infectadas que atacam em bandos. Stalkers, necromorphs táticos que se escondem, flanqueiam e atacam em grupo. Pucker, corpo inchado que vomita ácido corrosivo. Crawler, bebês com barrigas explosivas. Spitter, uma versão aprimorada dos slashers com cuspe ácido. Tripod, gigantes de 3 pernas que o arrastam pelos corredores. Ubermurph, uma abominação que se regenera eternamente. Em Dead Space 2, o terror não vem só da violência, vem da memória, do peso psicológico. Isaac começa a recuperar fragmentos do seu passado, e parece que sua mente está se deteriorando. Ele precisa encontrar Stross. A única forma de parar o novo marker é entender como ele funciona, e ele precisa acessar seu próprio cérebro para isso. Em uma das cenas mais incríveis e épicas de todos os tempos, Isaac se lobotomiza, enfia uma agulha no seu próprio olho. Uma das partes mais lembradas desse jogo, que é aclamada por toda a comunidade gamer até hoje. Simplesmente épico. A missão final. Isaac se junta a Ellie Langford, uma engenheira sobrevivente da estação, determinada, inteligente e corajosa. A química entre os dois é real, mas a experiência de Isaac ainda o assombra e lhe prende ao passado. Stross, por outro lado, mergulha na loucura e se torna um perigo. Ele ataca Ellie e a cega de um olho. A cena dele com o olho de Ellie e uma chave é inesquecível. Isaac o confronta e o mata, colocando um ponto final no terror causado por Stross. A jornada o leva ao núcleo da estação, o local de construção do Marker 12. Um marker feito pelo homem, ativado através do subconsciente de Isaac. Nicole, ou a manifestação dela, o desafia, o força a confrontar sua culpa, o leva até o momento em que Isaac finalmente aceita a morte dela e decide seguir em frente. O fim, ou quase. Isaac enfrenta um pesadelo interno, um ataque mental do Marker dentro de sua mente. Um combate metafórico onde ele deve destruir a essência da influência mental personificada pela imagem de Nicole e uma representação simbólica do próprio Marker. Quando ele vence, o Marker real começa a colapsar, mas a estação também está se autodestruindo. Isaac fica para trás, pronto para morrer, até que Ellie retorna com a nave de resgate. Eles escapam segundos antes da explosão. A estação e o Marker são destruídos, e Isaac tem um momento de paz. Dead Space 2 não é apenas sobre monstros, é sobre vencer a dor, se libertar do passado e entender que às vezes, para sobreviver, é preciso deixar ir. O universo está morrendo, o espaço que antes era vazio, agora pulsa com uma vontade antiga, uma vontade alienígena, uma vontade de consumir. Ano 2514. A ameaça do Marker continua. Apesar da destruição da estação Titan,
outras colônias estão sendo infectadas, a Terra está em risco. E por trás disso, a verdade se revela. Os Markers são apenas peças de um plano maior. Um plano conduzido pelas Brethren Moons, luas vivas, conscientes, feitas de carne e morte. Criaturas colossais que usam os Markers para semear planetas, transformar civilizações inteiras em necromorphs e depois se fundir a elas, crescendo cada vez mais. A convergência não é nenhuma elevação, é pura absorção. Extinção em escala cósmica. Assim, finalmente ficamos cientes que a infecção dos Markers não tem nenhum benefício. É de fato para matar um planeta inteiro e preparar o terreno com sangue e carne morta até a chegada destas luas. E com isso, você também acaba descobrindo o porquê do nome Marker. São marcadores, como pins em um mapa cósmico, feitos para facilitarem a jornada das luas. Isaac Clarke, o último engenheiro. Desde os eventos de Dead Space 2, Isaac está isolado em um pequeno apartamento na colônia lunar de New Horizons, tentando esquecer tudo o que viveu. O trauma é constante. A perda de Ellie, os horrores de Ishimura e Titan Station estão todos acumulados em sua mente. As alucinações e a paranoia lhe consomem. Mas o passado bate à porta, e armado. John Carver, um soldado habilidoso barra pesada da EarthGov, invade o apartamento com Robert Norton, capitão da nave Eudora, que tenta convencer Isaac a participar de uma missão. Segundo Norton, Ellie deixou pistas que indicam uma possível forma de destruir os Markers de uma vez por todas. Isaac fica transtornado, mas acredita ser a melhor opção, já que ele também poderia reencontrar Ellie e juntos colocariam um ponto final neste pesadelo. A Terra está sendo atacada. Os unitologistas fanáticos religiosos são liderados por Jacob Denick, um membro do alto escalão da igreja unitologista. Denick inicia uma ofensiva total contra o governo da Terra e aos locais de teste dos Markers. E em uma demonstração de sua força, ele cria uma forte explosão em um destes locais, destruindo uma contenção de um Marker, liderando uma onda de morte que se espalha nos setores civis da colônia. E o desastre maior começa ali. Os Necromorphs estão de volta. Isaac, Norton e Carver lutam pelas ruas destruídas de Luna. Corpos mutilados, tentáculos saindo dos becos, a colônia inteira foi condenada à morte. E eles escapam por pouco, e então embarcam na nave Eudora, rumo ao espaço profundo em busca de completar a sua missão. O terror em órbita. A missão: seguir o último sinal de Ellie, que partiu com uma equipe para investigar uma frota abandonada na órbita do planeta gelado, Tau Volantis, o suposto local da origem dos Markers. Mas assim que chegam à órbita, encontram destroços flutuando, corpos congelados e naves destruídas. Eudora é atacada inicialmente por uma enxurrada de minas espaciais e Isaac é forçado a sair da nave em uma sequência épica de ação em gravidade zero. Ele atravessa uma antiga nave chamada Roanoke, onde descobre que a equipe de Ellie pode ainda estar viva. Entre os confrontos com Necromorphs, Isaac reencontra Ellie, viva, mas abalada, e com ela 2 cientistas, Jennifer Santos e Austin Buckle. A equipe se reorganiza e planeja uma descida até o planeta, mas Denick e os unitologistas chegam primeiro. Eles querem impedir que Isaac descubra o segredo do planeta. A Eudora é destruída, e sua queda é inevitável. Isaac, Ellie e Carver são lançados de cápsulas em direção a Tau Volantis, o então falado planeta, congelado e cheio de segredos enterrados há séculos. Tau Volantis. Ao cair no planeta, eles descobrem um ambiente extremamente hostil, com nevascas, temperaturas letais, tempestades e criaturas escondidas sob o gelo. Sem sinal de Ellie, sem abrigo, apenas o frio e a neve. Pela primeira vez na franquia, o ambiente se torna um inimigo real. Temperaturas caem rápido, Isaac precisa de abrigo ou congelará até a morte. Ao se reunir com Carver, os dois começam a explorar ruínas antigas da colônia Scaf, onde os cientistas e militares tentaram conter o surto dos Markers, décadas antes. Ali, descobrem que os soldados da Scaf enlouqueceram, certamente pela influência da energia maligna do Marker. Mataram uns aos outros e o que restou virou Necromorph. A ameaça não morreu com o tempo. Ela estava apenas adormecida no frio, aguardando estímulos. Isaac e Carver encontram Ellie, Santos e Buckle. Eles estavam em um abrigo, mas a esperança é curta. Buckle não resiste aos ferimentos, e a tensão entre Isaac, Ellie e Norton cresce. Ellie agora está com Norton. Isaac ainda ama, mas isso não importa, não há tempo para isso, pois eles estão correndo em contagem regressiva para o fim. Durante a exploração, encontraram estruturas alienígenas colossais, torres, portões, máquinas enterradas, tudo construído por uma raça antiga de alienígena extinta pelos próprios Markers. Armas e o arsenal do fim.
Aqui em Dead Space 3, sentimos mais tensão em alguns pontos do que em outros. Muitos reclamaram da diminuição do nível de terror, mas esqueceram de que a ameaça também vem do ambiente. Dead Space 3 tem uma narrativa mais ampla e não faltam elementos incríveis também. Por exemplo, os trajes existem em todos os jogos, mas aqui eles têm um verdadeiro papel e realmente fazem parte da narrativa. E a verdade é simples, sem eles, você está morto. Cada um deles tem um papel em momentos-chave: espaço, frio, exploração, combate. O que, na minha opinião, é muito interessante, pois isso valoriza o uso de cada um e não é apenas um fator estético. É caso de vida ou morte. Diferente dos jogos anteriores, Dead Space 3 introduz um novo sistema de criação de armas. Isaac pode combinar peças, criar armas únicas, personalizar efeitos e adicionar mods. E o atrativo principal dessas armas é a combinação delas, para enfrentar qualquer tipo de inimigo sem precisar trocá-las. O fator 2 em 1 é o que resolve. Por exemplo, cortador de plasma com lança-chamas, rifle automático com mina explosiva, arma de raio com estasis embutido. E isso muda a forma como o jogador enfrenta os novos horrores do planeta. Os novos horrores. Em Tal Volantis, os necromorphs ganham novas versões. O gelo preservou horrores por séculos e agora eles despertaram. Feeder. Humanos famintos que consumiram carne contaminada e agora se transformaram. Waster. Corpos congelados reanimados. Se transformam dependendo dos danos. Swarm. Aqui, eles infectam cadáveres e os reanima. Shambler é uma variante do Divider, criada por cabeças de Divider desencarnadas. Snowbeast, um grande necromorfo que aparece em Tal Volantis e caça Isaac. Nexus. Essa criatura é uma forma de mente coletiva necromorfa encontrada em Tal Volantis, criada a partir dos restos mortais dos nativos do planeta. Uma criatura ancestral, que guarda segredos da origem dos Markers. A verdade é enterrada. Ao seguir mais fundo, Isaac e Carver descobrem o que está por trás da máquina alienígena. Tal Volantis é o planeta onde os Markers foram ativados pela primeira vez. Os alienígenas antigos, uma civilização extinta, criaram uma máquina como o último recurso, uma tentativa desesperada de congelar todo o planeta e interromper o processo de convergência. A máquina não é uma arma, é um dispositivo de contenção, e ela pode ser ativada, mas somente se for reparada. Só que Danik descobre isso, e ele tem outro plano: desativar a máquina, permitindo que a convergência finalmente aconteça. Para ele, isso é salvação e ascensão. Para Isaac, é o fim de tudo. Isaac corre contra o tempo para salvar Ellie das mãos de Danik, que ao iniciar a convergência, admira o início do colapso e morre pelo seu fanatismo. Danik é empalado por um fragmento enorme caído da estrutura. Mas agora, a máquina está ativa. A convergência começou. A única forma de impedir é entrar na estrutura alienígena, chegar ao núcleo e reiniciar a sequência de congelamento do planeta. E sabendo disso, Isaac e Carver não hesitam. Eles se jogam no coração do planeta. A última mensagem de Isaac para Ellie é de despedida, e então Ellie escapa. Isaac e Carver ficam para trás, caindo junto com os escombros. Lá dentro, enfrentam o necromorph final. Uma criatura colossal de consciência coletiva, o que restou de todas as criaturas assimiladas pelos Markers. A batalha violenta, brutal e sem volta. Eles sabiam disso, mas marcharam para cima, indo para o tudo ou nada. Isaac vence, e a máquina é reativada por ele. Isaac e Carver ficam presos naquele evento onde nenhum deles tem esperança de saírem com vida. Ellie assiste a todo o colapso de longe. E após tudo acabar, ela ainda tenta algum contato, mesmo sabendo que não poderia haver nenhuma chance de Isaac e Carver terem sobrevivido, pois até mesmo o sinal do marker se foi. Então, sem o que fazer, Ellie vai embora, de volta para a Terra. Minutos depois da partida de Ellie, temos uma surpresa, uma pequena tentativa de Isaac de se comunicar, indicando que ele sobreviveu ao processo. Ellie? Ellie? O universo de Dead Space 3 termina com o fim do mundo em andamento. As luas ainda estão vivas, consumindo planetas, e a Terra é o próximo alvo. Agora, eis as considerações finais que eu prometi para vocês, lá no começo do vídeo. Dead Space é uma franquia épica, com certeza feita com muito carinho e atenção máxima nos detalhes pela Visceral Games. Eu particularmente parabenizo esta época de ouro dos games, principalmente por parte da Visceral. Muita gente odiou Dead Space 3 pela diminuição do terror, e acabaram com o game nas redes sociais. Ao invés de dizerem coisas do tipo, não ficou bom, pode melhorar, no próximo vai ser melhor, e etc.
Resultado, o fim de tudo. Dead Space foi enterrado pelos próprios fãs. Mas ninguém sabia que não era culpa da Visceral. Foi pressão feita pela própria EA. Co-op forçado, mais explosões, menos terror. Há muitos tipos de gamers e fãs. Eu, por exemplo, adorei todos os jogos da franquia. E por incrível que pareça, Dead Space 3 é o que eu considero o melhor. Mas calma que eu vou explicar o meu lado. Sim, ele falha um pouco no terror, mas escuta só. Dead Space 3 também é muito amplo. Eu entendi a proposta do jogo. E não era para ser mais jumpscare. Era Isaac Clarke. Era o universo. Era um capítulo que iríamos conhecer o universo e a escala que Dead Space poderia alcançar. E talvez o próximo capítulo seria muito terror e jumpscare novamente. Mesmo com a pressão da EA para forçar a criação de receita e não de fãs, a Visceral estava viva, e mesmo sofrendo com a decadência da sua franquia principal na época, ela estava dando pistas sutis de sua existência, fazendo de tudo para manter a sua essência. Sabe aquela parte de um filme bom que tem diálogo? Pois é, Dead Space 3 era o diálogo. O jogo estava tentando se comunicar com os fãs e dizer: tem muito mais vindo por aí. É uma convergência interplanetária. Olha o tamanho dessa janela. Será que ninguém viu isso? Será que ninguém olhou por esse lado? Eu criei um canal no YouTube justamente para falar sobre o que eu nunca ouvi falar. A própria comunidade acabou terminando de destruir um jogo formidável por não entender a mensagem oculta da Visceral. De calma, eu ainda estou viva. E para completar, os próprios desenvolvedores tentaram passar o legado de Dead Space para Callisto Protocol. E eu sei que Glenn Schofield estava à frente do projeto, a mesma mente por trás de Dead Space. Mas a equipe inteira não. Depois que a Visceral foi descontinuada, os profissionais se espalharam por outros estúdios. E querendo ou não, isso tem um peso na história. Se liga nisso aqui. E lembra que eu falei pra vocês que Dead Space foi feito com muito carinho? Pois é. Olha como Isaac veste o traje. Olha o perrengue que ele passa para ir atrás do traje espacial em Dead Space 3. Observem que ele quase morre para colocar o traje e ir atrás do capacete. Pra eu ver isso em Callisto Protocol. Yeah, kinda. We are, man. So what? Look, it's a long time ago, yeah? I was defending myself. Wrong place, wrong time. Made a lot of bad decisions back then. Yeah, well, you were probably just dealt a shitty hand. No. Perceberam isso? Um corte seco e o traje está vestido. Nem um som de zíper fechando, pelo menos para disfarçar. E porque ninguém reclamou disso. Lembram também da mecânica do capacete? Pois é, isso foi uma das coisas mais formidáveis que eu vi no mundo dos games. Faz jus à tecnologia futurista que eles têm no jogo. Ah, mas em Dead Space 1 não tem isso. Exatamente. É por isso que foi adicionado em Dead Space 2. Foi um avanço, um detalhe muito marcante e inexistente na época que esse jogo foi lançado. A movimentação de partes no traje. Tudo isso bem detalhado e feito com muito esforço criativo. Era um sinal de, ei, estamos trabalhando para impressionar você. Bom, mas isso não foi o suficiente. E infelizmente uma franquia formidável teve seu fim. Mas pelo menos vimos um remake. Mas eu entendo que no mundo de hoje, que todo mundo só quer vídeos curtos, jogos rápidos, poucos têm a paciência de esperar os 16 segundos que Isaac leva para colocar o traje no terminal ou assistir um vídeo como esse. E se você ficou até aqui, é porque eu tenho certeza que você também valoriza o trabalho dos outros, assim como eu. Não esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!